Alô, tudo bom? Oi, Tá me tudo escutando bom? bem? Tô, Ah, tá bom. excelente. Então tá. Então, vamos iniciar, né? Essa é a nossa segunda live, né, do projeto Meninas Pai d'Éguas. E hoje, né, nós temos um convidado muito especial, né, porque foi fruto daqui da UFPA, né, que é o professor Edson Prestes, né? E aí, eu vou só ler uma pequena bio, né, do professor para que nós possamos iniciar, né? Então, o professor Edson Prestes, ele é professor no Instituto de Informática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Pará, mestre e doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É líder do grupo Phi Robotics Research, é membro sênior da I3E, membro da Sociedade de Robótica e Automação da I3E também, e da Associação de Padronização da I3E. Durante a sua carreira, ele tem atuado em diferentes iniciativas internacionais relativas às áreas de robótica, ética, padronização, inteligência artificial e atividades humanitárias. Nestes grupos, ele vem atuando em diferentes posições, né, como, por exemplo, ele é membro do painel de alto nível em cooperação digital do secretário-geral da ONU, do grupo de especialistas ad hoc da Unesco para elaboração de instrumento normativo sobre ética em inteligência artificial, é embaixador sul-americano do programa I3E Tech Ethics, presidente do grupo de padronização da Sociedade de Robótica e Automação da I3E. Bem, então vamos iniciar, né? É um tema assim bastante atual, né, que é a inteligência artificial. E na verdade, a gente precisa saber, né? Assim, o nosso público é um público bastante heterogêneo, né? Nós temos seguidores que são pessoas que são atuantes da área, né? E também temos seguidores que são alunos do ensino médio, né? Então, assim, é um tema interessante, né? Tanto faz para quem já está na área, quanto também para quem pretende ingressar, né? Então, eu gostaria de iniciar, né, perguntando ao Edson, vou chamar assim, né, já que nós somos contemporâneos, né, fomos colegas de faculdade, se você pudesse definir, né, o que é a IA, né, a inteligência artificial, e onde nós encontramos essa tecnologia no dia a dia, né, para que as pessoas, principalmente os que não trabalham na área, para que eles possam ter ideia, né, do que é. Ah, você está me escutando bem, Fabiola? Tô. Tá. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o gentil convite para participar dessa live, né? É sempre muito bom discutir esse assunto, o assunto de inteligência artificial e ética, e principalmente discutir esse assunto, né, entre as nossas universidades. Isso me deixa muito feliz, né? Ou seja, fazer essa transferência de conhecimento de um assunto que está muito em voga atualmente e é algo que nós precisamos nos envolver cada vez mais, né? Em relação à tua primeira pergunta sobre o que é inteligência artificial, né, eu tenho uma boa e Isso. uma má notícia para te dar. A má notícia é que é difícil definir o que é inteligência artificial. Não existe um consenso, tá? A boa notícia é que existem especulações sobre o que seja essa inteligência artificial. Mesmo na área, se tu observar as principais conferências, os principais pesquisadores na área, eles veem inteligência artificial de diferentes pontos de vista. Por exemplo, se a gente pensar no livro do Russell e Norvig, você vai observar que a inteligência artificial ela é definida de acordo com uma série de dimensões. Por exemplo, se nós pensarmos humanamente, tá? Nessa dimensão de pensar de forma como se fosse ser humano, a gente vai observar que a definição de inteligência artificial é um novo esforço excitante para fazer os computadores pensarem. Máquinas com a capacidade de pensar no sentido literal, tá? Eu estou dando uma olhada aqui em algumas definições dos meus slides para não fugir muito do que é dito na área em si, né? Na academia, né? Na Uhum. academia, né? Se nós olharmos, por exemplo, uma outra definição sobre atuar de forma humana, é a arte de criar máquinas que realizam funções
que requerem inteligência quando realizado por pessoas. E é interessante a gente olhar essas definições porque elas estão muito focadas em desenvolver sistemas que sejam capazes de realizar determinadas tarefas. Sendo que, do ponto de vista de um observador externo, por exemplo, de uma pessoa, ele vai olhar para aquele sistema e vai pensar que a máquina ela tem uma certa inteligência. Tá? Isso é bem interessante a gente olhar desse ponto de vista. E é importante a gente comentar também que o fato de nós termos máquinas que sejam dotadas de inteligência artificial não implica que nós tenhamos inteligência real. Esse é um ponto extremamente importante, tá? Que nós temos que desmistificar. Porque sistema de inteligência artificial não implica que são sistemas inteligentes realmente. A máquina ela não compreende o que está sendo feito. Tá? É basicamente um processamento simbólico e gerando uma saída que é simbólica também, porém as decisões, a maneira como esse processamento foi feito, não é compreendido pela máquina. Além disso, a inteligência artificial foca muito em executar tarefas, que, por sinal, é muito diferente da inteligência humana. Né? Se nós olharmos a inteligência humana, você vai observar que a inteligência humana, primeiro, definir inteligência, tá? É dependente da cultura em particular, dependente da região em particular, porque povos diferentes definem inteligência de forma diferente. Alguns definem inteligência como a capacidade de resolver tarefas, outros definem inteligência como a capacidade de se relacionar bem com outras pessoas, outros como a capacidade de se adaptar em diferentes contextos culturais. Se a gente pegar o Gardner, vamos observar que a inteligência é dividida em diferentes níveis, onde cada um dos níveis interage com o outro. Ou seja, o que nós temos hoje em sistema de inteligência artificial são sistemas que realizam tarefas e ponto final. Enquanto que a inteligência humana, ela usa emoções, usa nossas memórias, usa nossas experiências, usa a capacidade de resolver tarefas para tomada de decisões. Ou seja, estamos bem distantes em termos do que seja inteligência humana, né? O que Porque, leva assim, uma inteligência humana. as pessoas sempre perguntam, né, assim, mas será que o computador, ele vai, de alguma forma, substituir o homem, porque ele vai conseguir pensar sozinho, né? Então, isso que tu falaste agora esclarece nesse sentido, né, que, na verdade, a inteligência artificial, né, ela não, efetivamente, ela não é uma inteligência, né, Exato. como nós temos, né, como seres humanos. Exato. E é importante a gente discutir esses pontos por vários motivos. Um deles é o seguinte: hoje, tecnologias digitais estão permeando o nosso dia a dia, tá? E essas tecnologias, elas coletam dados, produzem saídas. E como eles têm dados envolvidos nesse processamento, as pessoas querem utilizar o sistema de inteligência artificial para coletar esses dados e para extrair algum tipo de informação relevante. Só que esses sistemas estão sendo utilizados em vários tipos de aplicações. Por exemplo, você tem um sistema bancário que vai definir se tu deve receber um determinado crédito bancário ou não, se o teu limite de crédito deve ser aumentado ou diminuído, se de repente tu deve ter um leito no hospital ou não, baseado no teu diagnóstico, se de repente um sistema deve te matar ou não, ou seja, marcas letais autônomas. E se tu tens, por exemplo, um governo que ele é autoritário, semi-autoritário, tá? Ele pode manipular essas interpretações erradas Uhum. para fins escusos. Ou seja, pode dizer o seguinte: eu vou utilizar o sistema de inteligência artificial porque esses sistemas são mais inteligentes que os seres humanos. Eles são neutros, eles são desprovidos de emoções, eles conseguem tomar uma decisão muito mais rápida do que um operador humano. Então eu vou utilizar. E, na verdade, Uhum. a gente sabe que nós não temos sistemas realmente inteligentes que consigam realizar esses tipos de tarefas sem causar algum efeito colateral. Uhum. E na verdade, assim, esses sistemas que existem hoje, né, é mais no sentido de processar o grande volume de dados que os sistemas armazenam, né? Justamente como estavas falando, para extrair padrões, né, para que a gente possa ter um modelo, né? Uhum, sim, Um modelo de comportamento, então como é que o consumidor se comporta, né? exato. Então daí que a gente, por exemplo, quando entra num site, né, que comprou alguma coisa, aí ele vai te mostrar na próxima vez que você entrar nesse mesmo site produtos que são similares, né?
por conta do que você já adquiriu, né? Exato, exatamente. Esse é um ponto interessante do uso da inteligência artificial, né? Mas existem também esse mesmo tipo de uso, mesmo tipo de aplicação, causando impactos muito sérios na vida das pessoas, né? Então, é por isso que esse debate que a gente está tendo agora, que essa discussão, ela é muito relevante. Porque pessoas que trabalham muito na área técnica, elas costumam ver a tecnologia apenas do ponto de vista técnico. Ah, eu vou utilizar um modelo de rede neural, eu vou utilizar um algoritmo genético, eu vou setar um parâmetro aqui, acolá, utilizar uma técnica de gradiente conjugado, coisa do gênero, tá? Mas a questão é, qual é o impacto do que tu estás desenvolvendo na vida das pessoas? Porque hoje a tecnologia ela está saindo dos laboratórios e está entrando na vida das pessoas. E é aí que é importante essa nossa discussão, porque ela tá avançando para uma área que está longe de ser simplesmente uma área técnica. Ou seja, hoje nós precisamos ter uma discussão mais holística sobre a tecnologia. Eu, por exemplo, nós fizemos uma graduação na UFPA, né? Tive o prazer de fazer Uhum. a graduação contigo na UFPA, e de 93, 96. Depois eu fiz o mestrado, aí doutorado aqui na URGS. E nota que eu me formei em 96. Eu não me lembro se a gente se formou junto, mas foi em 96. E depois disso, eu comecei a trabalhar, continuei trabalhando na área de robótica, inteligência artificial. E somente em 2016 que eu observei que minha formação estava incompleta. Que eu vi que eu estava muito trabalhando na área técnica. E aí eu tive a compreensão de que o que eu estava desenvolvendo podia ter um impacto muito grande na vida das pessoas. E aí o que é que aconteceu, né? Eu comecei a mudar de áreas, eu comecei a entrar na área de ética e direitos humanos. Então hoje eu estou mais voltado para a área de ética e de direitos humanos do que na minha área técnica. Eu tenho alunos que desenvolvem trabalho na área técnica, mas meu foco Entendi. maior hoje é na área de ética e direitos humanos. É porque eu acho que, na verdade, assim, a nossa área, né, a área da computação, acho que a gente já passou do período, né, do tempo que nós éramos, né, assim, estritamente técnicos, né? Eu acho que agora, né, porque assim, a computação, ela não tem volta, né? Eu acho que é Uhum, daqui para mais automatizado, né? Então, o que não está automatizado, no futuro próximo vai estar, né? sim, Então, como o impacto é cada vez maior na sociedade, né, a gente precisa sair da bolha técnica, né? E também olhar para essa parte mais humana, né? Esses aspectos mais humanos que estão envolvidos com a nossa área. Né? Tá sim. certo que é algo, não é relativamente tão novo, né? Mas a proporção, né, que toma hoje em dia na vida das pessoas, né, faz com que a gente tenha esse olhar, né, relacionado à sociedade, né, o impacto que tem na sociedade. Exato. É interessante, né, a gente discutir isso, porque, como tu comentaste, não é que seja novo. Sempre houve um impacto, mas o impacto era muito pequeno, só que a escala mudou. Eu me lembro quando eu desenvolvi um sistema de controle ambulatorial para um laboratório em Belém, tinha um operador humano do Hum. sistema que entrava com dados. Hoje tu desenvolve um aplicativo que tem milhares de pessoas sendo utilizando, né? E essa discussão, ela é muito importante para levantar esses aspectos, para nos fazer refletir sobre o benefício e os malefícios da tecnologia. E assim, mesmo eu, por exemplo, não tendo tido uma formação mais na área social, Uhum. eu observo que várias pessoas ao redor do mundo também não têm essa formação. Tanto que a IEEE lidera essa discussão, né? Em 2016, a Iniciativa Global de Ética em Sistema de Inteligência Artificial e Autônomo foi estabelecido. Foi criado um grupo. As pessoas se reuniram para discutir esse assunto, discutir a tecnologia do ponto de vista holístico. Porque tinha muitas discussões bem pontuais. Ou seja, um pouquinho na área do direito, um pouquinho na área social, um pouquinho na área de psicologia, mas não uma união de diferentes tipos de pesquisadores
tá? Para discutir suas diferentes perspectivas. Então, é um assunto que está muito em voga hoje e as pessoas acordaram para isso, né? Então, cada vez mais tem esse grupo, essa discussão está tomando proporções também maiores, né? E cada vez mais nós temos muitos mais membros discutindo esses tópicos. Mas é algo realmente porque, assim, os sistemas hoje em dia eles estão tão complexos, né? Que é difícil, às vezes, a gente conseguir entender, lendo linha de código, né? O que aquele sistema faz, né? Porque eles estão mais complexos e cada vez maiores, né? Então, uma quantidade de linha de códigos muito grande, que aí a gente não consegue, né? Uma pessoa pegar um código, né? Ela pode até conseguir, mas ela vai demorar muito tempo para fazer isso, né? Sim, sim, sem dúvida. Esse, por sinal, o que tu Uhum, acabaste de comentar é uma área que a gente chama de transparência de sistema de inteligência artificial. Ou seja, tentar compreender o sistema, como ele foi uhum, desenvolvido, por que ele tomou determinadas decisões, tá? E essa compreensão e essa saída, ou seja, o resultado dessa compreensão, ser fornecido, por exemplo, para um advogado, para um juiz, para dizer quem deve ser o culpado quando aquele sistema falhou e levou à morte de alguém, ou levou a uma consequência danosa, tá? Então, entendi. essa área de transparência é uma área também, assim, uma das áreas mais ativas nessa área de inteligência artificial na atualidade, né? Ou seja, é simplesmente transformar aquele black box, deep learning, black box, tu não sabe o que está acontecendo ali, mas ele Uhum, gerou uma saída baseada num conjunto de entradas. Então, transformar aquele black box num gray box ou num white box. entendi. Bem, aí, Edson, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esses aspectos. A gente já falou algumas coisas agora, né, sobre os aspectos positivos e negativos, né, do uso da Uhum, IA sim. atualmente. Eu consigo ver, por exemplo, a inteligência artificial, ou às vezes eu vou utilizar o nome, eu vou utilizar alguns sinônimos, tá? Que para mim Uhum, são, na verdade eu vou utilizar algumas áreas e essas áreas para mim são quase sinônimos. Por exemplo, robótica, inteligência artificial e tecnologias digitais, elas são muito relacionadas. uhum, É muito fácil a gente observar, por exemplo, esse tipo de sistema melhorando a qualidade de vida e o padrão de vida das pessoas. A gente consegue facilmente encontrar inúmeros exemplos. Um ano atrás, eu escrevi até 2 artigos que mostravam alguns exemplos sobre como esse tipo de tecnologia poderia ajudar a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Por exemplo, a gente poderia utilizar agricultura de precisão para melhorar a qualidade dos nossos produtos, tá? Ou seja, melhorar a agricultura em si, gerando produtos de melhor qualidade. Nós poderíamos, por exemplo, utilizar sistema de inteligência artificial para tentar fornecer uma educação também de qualidade, uma educação mais personalizada para o aluno de acordo com a dificuldade dele. Nós poderíamos utilizar sistema de inteligência artificial para, por exemplo, ser embarcada em robôs para fazer limpezas de rios, limpezas de oceanos. Tá? Nós poderíamos utilizar também sistema de inteligência artificial, sistema de robótica, para fornecer novas fontes de energia, novas maneiras de nós consumirmos energia, né? Então, assim, a quantidade de exemplos é muito grande. Sistemas que possam fazer alocação melhor de recursos públicos. Só que o problema é que, ao mesmo tempo que tu tem esses benefícios, esse uso positivo da tecnologia, tá? Por exemplo, se tu quiser fazer um rastreamento da propagação do coronavírus, né? Que é algo muito importante, ou seja, zonas que, onde tu pode pegar com mais facilidade, ou contato que tu possa ter com pessoas infectadas, tu podes utilizar sistema de inteligência artificial. Só que o problema é o outro uso, né? A gente observa que existem vários exemplos de mau uso da tecnologia, que impactam diretamente os nossos direitos como cidadãos, ou seja, impactam nossos direitos humanos. É por isso que eu tenho devotado certo tempo em estudar e discutir direitos humanos,
Porque os direitos humanos, eles te permitem olhar o indivíduo do ponto de vista holístico. Todos os elementos que são importantes para o indivíduo, como o direito à nossa vida privada, à nossa vida familiar, a nossa liberdade de expressão, tá? Nosso direito em aproveitar melhor o ambiente, nosso direito a nos proteger, né? Contra terceiros e uma série de outros elementos. Então, se a gente olhar a tecnologia do ponto de vista de direitos humanos, nós vamos observar vários aspectos. Por exemplo, nós vamos olhar a tecnologia impactando a maneira como nós recebemos nossa informação, ou seja, nós temos hoje uma informação que ela é manipulada para fins escusos. Embora o presidente diga que fake news não é uma liberdade de expressão, não, é uma clara violação de direitos humanos, porque você está interferindo no poder da tomada de decisão do cidadão. Ou seja, tu estás interferindo na democracia, tá? Tu tens, por exemplo, um impacto de tecnologias em áreas como, por exemplo, áreas que vão afetar o que nós chamamos de agência humana, que é a nossa tomada de decisão. Tá? Imagina, por exemplo, a seguinte situação. Eu estou no hospital, tá? Existe um sistema médico, e esse sistema médico ele pode, por exemplo, fornecer prognósticos ou diagnóstico de determinados pacientes. Ele pode decidir, por exemplo, quem deve ser atendido ou não. Tá certo? Uhum. Primeiro, esse sistema médico, daqui a pouco, ele vai estar tomando uma decisão de vida e morte. Porque ele pode negar um leito de UTI para uma pessoa que realmente precisa. Tá? Isso pode acontecer. A questão é a seguinte, ó, o médico, ele vai ter coragem de ir contra uma decisão da máquina? Imagina, tu vai ter a seguinte situação, o médico, ele tem uma experiência que é muito maior do que o que foi fornecido para a máquina, mas ele pode ser compelido a a aceitar aquela experiência definida pela máquina. Isso tem impacto na agência humana, tá? Ou seja, tu tens uma violação também de direitos humanos ali. Observa que hoje as relações entre as pessoas estão muito objetificadas. Não é à toa que existe uma proliferação de discurso de ódio. Hoje a sociedade está muito polarizada. Hoje é muito fácil uma pessoa agredir a outra pela internet, porque elas não conseguem enxergar as outras pessoas que estão do outro lado como seres humanos. Tá? E tu pode ter mesmo objetificação de relacionamentos. Ou seja, tu pode começar a tratar um sistema computacional como objeto, abusar desse sistema, tá? E transferir todo esse abuso para uma pessoa real. Tu tem casos onde sistemas ele geram comportamentos que são misóginos, sistemas que segregam pessoas. Tá? Então, é uma outra violação de direitos humanos. E nós temos, por exemplo, sistemas que consomem muita energia. Um exemplo deles é blockchain. Tá? Se nós pegarmos e pensarmos na energia gasta para fazer um processo de mineração em blockchain, nós vamos observar que essa energia ela tem potencial de aumentar a temperatura da Terra em vários graus. E sem contar que a tecnologia digital, de uma certa forma, ela leva a uma exploração da natureza. Porque para nós fazermos um computador, um celular, nós precisamos de materiais muito raros que estão presentes na natureza. Ou seja, se nós não tivermos um passo de reciclagem, o que vai acontecer é que tu vai ter uma exploração mais acelerada. Ou seja, tem um impacto na degradação do ambiente. Então, nota que, além disso tudo, tu podes ter, por exemplo, uma ampliação, um aumento do fosso digital, um aumento da desigualdade. Isso é claro, por exemplo, hoje, né? Quantas pessoas estão assistindo ou conseguem assistir às nossas aulas remotas? Aqui na universidade, nós temos assim, ó, temos pessoas que têm essa infraestrutura, que têm uma internet de qualidade, mas tem outras pessoas que não têm. Ou seja, tu consegue observar que existe uma ampliação nesse fosso digital. Então, tem uma série de pontos que a tecnologia pode levar a causar impactos negativos, né?
E assim, considerando, né, que a área, né, a tecnologia, a área da computação é algo transversal, né? Então, na Uhum, verdade, a gente encontra tecnologia, né, em muitos aspectos da nossa vida hoje, né? E é isso que eu falo para os alunos, que assim, que não tem volta, né? É daqui para mais tecnológico, né? E um outro ponto que eu sempre comento com os alunos é a questão de você ter o senso crítico, né? De você saber filtrar, de você não acreditar em tudo que você lê, né? Então, por exemplo, falaste lá nas fake news. Então, a partir do momento que eu leio uma notícia, né, que eu não vou checar se aquela notícia é verdadeira, né, e eu passo adiante, eu também, né, tenho culpa nisso, né? Por quê? Porque eu tenho que ter o senso crítico, né? Eu não posso acreditar em tudo que eu leio, né? Mas isso é algo, eu acho, assim, que precisa ser trabalhado, né, desde cedo, né? Para que as crianças, né? A gente sabe que criança, claro, eles não tem o filtro que nós temos, né? Mas, de certa forma, instigar, né? Isso precisa ser feito a partir das escolas, né? Para que a gente não acredite em tudo, para que a gente tenha aquele senso crítico de analisar, né? De verificar se aquilo que a gente está lendo é verdadeiro, né? E ter essa preocupação, né? De ser, olha, se eu não chequei, então eu não vou passar adiante, né? Porque a gente não sabe o impacto que isso vai ter na vida das pessoas, né? sim, sem dúvida. É muito importante, sabe, que a gente incorpore essa discussão em todos os níveis da educação. Para que as crianças, elas comecem, e os pais das crianças também, elas Uhum. comecem a ter consciência, tá, do impacto da tecnologia no seu cotidiano. Porque fake news é um elemento que é muito importante, porque o fake news ele interfere no teu poder de decisão. Por exemplo, quantas pessoas atualmente elas são contra os chineses, sabe? É, Ou a gente seja, vê tu bastante, né? tens, um movimento xenofóbico, ok? Então, mas ao mesmo tempo que tu tens, por exemplo, esse movimento contra os chineses, tu poderia manipular as pessoas e dizer assim, ó, ah, todo mundo que não é cristão são pessoas que devem ser expurgadas da face da terra, sabe? Ou todo mundo que são cristãos tem que ser expurgado da face da terra. Tu consegue fazer polarização na sociedade. E uma polarização sem qualquer tipo de valor científico, simplesmente porque alguém está puxando as cordinhas. Tá manipulando, né? E isso aí é uma coisa muito séria, extremamente sério. Só que aí tu pode pensar, por exemplo, no nível de educação, né? Principalmente quando a gente está falando sobre jovens, ou seja, as pessoas que estão no ensino fundamental, ensino médio, o efeito das plataformas sociais no seu cotidiano, né? Hoje a gente espera muito likes, ah, só que os likes eles podem moldar a maneira como nós nos percebemos, né? Existem várias crianças que entram em depressão porque elas não recebem muito likes. Ou, de repente, elas entram em depressão porque elas acham que tem uma aparência ruim. Então, isso tem levado crianças a suicídio. É algo que é muito sério. Não somente crianças, mas jovens ao suicídio, né? E os pais, eles têm que estar atentos a isso. Porque se a gente pensar, por exemplo, em crianças, vamos imaginar crianças até, sei lá, 7 anos de idade, tá? As crianças, elas precisam de adultos para poder aprender regras sociais, normas sociais. Ou seja, elas aprendem a interagir com outras pessoas, espelhando a interação com os adultos. Os adultos, né? Se as crianças elas tiverem contato apenas com sistemas artificiais, elas vão aprender com esses sistemas. Existem estudos psicológicos que mostram que crianças que foram privadas do contato com adultos, elas tiveram regiões do cérebro, algumas regiões específicas, não desenvolvidas. Só que notem que isso se aplica também a idosos. Os idosos que não têm contato muito grande com outras pessoas têm um processo de demência acelerado. Então, não é somente criança que a gente discute com o idoso, né? E os idosos eles estão muito mais propensos também a acreditar em fake news. Então, é algo que impacta a sociedade completamente, né?
E a gente está falando É, apenas de fake news e desenvolvimento cognitivo, né? Tem outras coisas a mais. assim, os idosos, eles, né, nossos idosos de hoje, eles não são nativos digitais, né? Então, assim, a gente nota que eles têm, né, eles estão, assim, alguns estão iniciando nessa vivência tecnológica, é até difícil entender, né, alguns aspectos da tecnologia. Mas, assim, as crianças e os jovens, eu vejo que é uma preocupação maior, né, porque eles são nativos digitais. Eles sabem mexer, né, melhor do que a gente, né, nos dispositivos eletrônicos, né. Então, é necessário realmente essa conscientização, né, fazer com que eles têm essa visão crítica, né, de tudo que eles estão vivenciando em relação à tecnologia. Né? Sim, A gente sabe assim, que a tecnologia, claro, ela traz muitos benefícios para a gente, né, mas tem muitas coisas que a gente precisa acender o alerta. Né? sim, sem dúvida. Tem bastante. E a gente precisa acender esse alerta. A gente precisa ampliar essa discussão para que as pessoas elas entendam o risco que elas estão correndo, né? Um exemplo simples, né, que afeta todo mundo, é quanto de nós não fornecemos os nossos dados das nossas compras no supermercado, registrando, como é que é o nome aqui, nota fiscal gaúcha. Ah, é Aqui é CPF. Eles pedem. CPF. É. Aham. Depois que eu entrei nessa área de ética, nunca mais eu dei meus dados. Ah, eu também não Nun- dou. Aham. Sabe por quê? Ah, porque assim, ó, imagina só que tu pegue as tuas compras, tá? Tu compre ali, sei lá, uma cerveja, uma picanha para fazer um churrasco, uma coisa do gênero, tá? Tá registrado no governo, todos esses dados, e ele pega e manda esses dados todos para uma empresa, uma seguradora de saúde. Ele vai pegar esses dados, vai dizer, a dona Fabiola está fazendo esse tipo de consumo, e a dona Fabiola já colocou um stencil, tá, nas veias. Já teve um infarto, está com colesterol muito alto. Aí eles vão fazer esse cruzamento de dados, e aí com esse cruzamento de dados, de repente o teu seguro vai ser cancelado, o teu plano de seguro vai ser reajustado enormemente. Então, esse cruzamento de dados é algo que todo mundo quer. Por isso que a lei de proteção de dados, tá, que foi aprovada recentemente, é algo muito importante. Porque com esse cruzamento tu consegue identificar É, padrões. eu também não forneço essas informações, porque eu acho que eu estou fornecendo, na verdade, provas que podem ser contra mim, né, Exato. no futuro próximo. Né? Então, eu também não forneço. Porque eu acho que é Exatamente. rastrear muito, né? Porque a partir daí, né, eles sabem de tudo, né? O que que você compra, onde você compra, né? Uhum. E, Fica. e aí, e aí tu Uhum. começa, por exemplo, a ver o que é feito fora do país. Vou te contar uma história. Ah, há 4 anos atrás, a Mastercard, eu acho que era a Mastercard. Na verdade, eu não me lembro, não vou falar o nome de operadoras, mas ah, eles estavam era definindo o limite de crédito, tá, das pessoas baseado aonde elas faziam compras. Ou seja, se tu vai no mercadinho da esquina, tu faz uma compra, ela estava olhando para as pessoas que fazem as compras e verificando quão bom pagador eram aquelas pessoas. E aí, baseado nisso, tu está visitando locais que têm péssimos pagadores, então provavelmente tu és um péssimo pagador. E o teu crédito era diminuído. Alguns políticos nos Estados Unidos que eram contra assistencialismo, tá? Ou seja, contra Bolsa Família, esses recursos que o governo fornece para pessoas mais carentes, eles eram contra esse tipo e queriam maneiras de como esse tipo de assistencialismo poderia acabar, né? Queriam encontrar maneiras de como acabar com esse tipo de assistencialismo. E aí, um deputado, um congressista, ele pegou dados da onde as pessoas faziam saques, tá, do benefício O fornecido pelo benefício. governo. E Uhum. aí identificou que algumas pessoas elas faziam saque, por exemplo, em loja de cigarro, em loja de bebida.
De repente, essa loja de cigarro, essa loja de bebida, era do lado da casa da pessoa. E ela foi ali. Foi E ali por ela uma questão usou de comodidade, né? comodidade. E aí, por causa disso, tá? Ele usou esse tipo de informação para dizer assim: olha, vocês estão vendo onde essas pessoas estão consumindo? Onde é que elas estão gastando os seus recursos? Ou seja, ela usou informação sobre o saque e não sobre o gasto, Não sobre. tá? Então, com esses dados, tu pode utilizar esses dados para embasar uma série de decisões. Olha hoje, você viu o caso como é o ministro Marcos Pontes? Ele Não vi. apresentou, assim, ó, nossos ministros são uma coisa, né? O Marcos Pontes, ele apresentou informações sobre o uso daquele vermífugo Anitta, dizendo que tinha uma série de Não. benefícios, aí mostrou um gráfico. Só que o gráfico ele pegou de uma base de dados, de uma base de gráficos, para mostrar uma curva descendente. Só que Nossa. ele não está ancorado em dado nenhum. Foi só um gráfico bonitinho que ele Uhum. copiou da internet e colocou na apresentação. Nossa. Sabe? E é um absurdo. É um absurdo. Temos esse tipo de pessoas em uma posição muito importante. E com esse gráfico, se a pessoa não entende um pouco de ciência, ela vai ser levada a pensar que esse gráfico realmente é um gráfico Acreditar, correto né? que Uhum. reflete o comportamento desse vermífugo quando aplicado em paciente com Covid moderado. É. Lógico que houve uma baita repercussão nisso, porque encontraram de onde ele tirou o gráfico, e ele teve que se justificar dizendo que esse gráfico era apenas ilustrativo. Ah, pelo amor de Deus. Como assim ilustrativo? Lamentável. Mas então, a questão toda aqui, ó, dados. As pessoas com dados, elas podem usar os dados de qualquer maneira, tá? Então, tu pode usar os dados para fazer qualquer tipo de argumentação, e essa argumentação pode levar a conclusões errôneas. Eu acho que esse item, né, dos dados, da preocupação que nós temos que ter, acho que é um dos itens que eu ia, né, te perguntar, né, quais são as preocupações que a gente deve ter, né, em relação à IA, né? Tá, Então, acho que esse é um dos pontos, né? tá. Existem inúmeras preocupações, né? Assim, se a gente olhar no nível macro, eu te diria assim, ó, nós temos que olhar os sistemas, o impacto desses sistemas nos direitos humanos, tá? E eu não estou falando apenas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas eu estou falando em uma série de outras convenções. Convenções, por exemplo, associadas à proteção dos direitos das crianças, que é algo muito importante, associada à proteção das mulheres contra qualquer tipo de forma de discriminação, à proteção de minorias e assim por diante. Então, a gente tem que olhar a inteligência artificial, tá, desse ponto de vista mais holístico, porque a inteligência artificial ela impacta em todos os níveis da nossa sociedade, em todos os setores da nossa sociedade. Só que uma das grandes dificuldades hoje é que nós temos esses instrumentos, que são vários instrumentos de direitos humanos, o mapeamento da tecnologia. Ainda não está muito claro. A gente consegue observar. Alô? A gente consegue Foi, observar. Deu uma falhada. A gente foi. consegue observar ah, alguns relatórios que mostram esse mapeamento. Tá? Mas eu te diria assim, ó, se nós olharmos atualmente, né, para a inteligência artificial, nós conseguimos observar que nós temos que ter uma preocupação que vai desde a infraestrutura básica até a governança em escala internacional. Infraestrutura básica no seguinte sentido: a inteligência artificial ela é uma área muito rica, que ela pode proporcionar uma série de benefícios, como eu comentei, né? Ela pode criar novos empregos, ela pode melhorar a tua qualidade de vida e assim por diante. Só que para que tu consigas tirar proveito dessa área, é necessário que tu tenha uma infraestrutura mínima. Por exemplo, hoje, né, uma série de pessoas estão à beira de todo esse desenvolvimento tecnológico, porque elas não têm nem o menos acesso à internet. Como é que elas vão estudar? Como é que elas vão, por exemplo, conseguir dados para treinar os seus modelos? Esse é um ponto muito importante. Então, nós temos que pensar desde a infraestrutura.
infraestrutura física e lógica, ou seja, nós temos que ter internet de qualidade, de boa qualidade, tá? Não qualquer tipo de internet. E nós temos que trazer essas pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas que têm interesse em aproveitar os benefícios dessa área, para dentro da área. Nós temos que fazer com que essas pessoas elas sejam representativas nessa discussão. Por que isso é importante? Se elas não tiverem representatividade, ou seja, se essas pessoas, se os valores dela, tá, os princípios dela não forem incorporados nos sistemas, esses sistemas não vão ser adequados a elas. Alguns meses atrás saiu um artigo da Nature bem interessante, onde mostrava o seguinte, que um sistema para tratamento de câncer desenvolvido na Europa nunca seria adequado para ser aplicado na região do Subsaara, na África. Por quê? Porque na Europa, as pessoas elas têm uma condição financeira muito maior para se tratar de câncer já nos estádios iniciais da doença. Ou seja, as recomendações fornecidas pelo sistema são recomendações para tratar casos leves. Porém, na África, os casos já são mais avançados. Ou seja, as recomendações que vão ser dadas, se utilizássemos o caso da Europa, seriam recomendações muito simples, quase paliativas, que não iam surtir efeito nenhum. Então, é necessário que os sistemas eles estejam ancorados na regionalidade, tá? Reflitam a realidade. característica daquela região, né? Exato. Imagina só, por exemplo, o caso se nós tivéssemos que desenvolver um sistema médico, tá, que levasse em consideração o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, em grande parte da nossa região amazônica, por exemplo. E nós pegássemos isso e espalhássemos por todo o Brasil. Ou o contrário, pegássemos, por exemplo, um sistema, sei lá, do Albert Einstein, tá, de recomendação e aplicássemos no SUS. Nunca ia funcionar. São realidades diferentes. É diferente. Uhum. Tá? Então, nós temos que levar em consideração essas realidades. E aí nós temos o seguinte, nós temos que ter uma infraestrutura, nós temos que ter dados, nós temos que preparar as pessoas para tirar proveito dessa área. Ou seja, nós temos que ter uma educação inclusiva e uma educação digital. Hoje, essa área, na verdade, hoje, por causa da pandemia, as pessoas foram forçadas a ir para o meio digital. Mas elas não estão habituadas a isso. Tá? Então, é necessário que elas possuam também um treinamento para entrar nesse meio digital. Porque eu conheço várias pessoas que estão simplesmente desempregadas, mas elas têm acesso à internet, mas elas não sabem como utilizar a ferramenta para criar novos negócios, para realmente ter um ganha-pão. Tá? E aí tu tens que ter, por exemplo, mecanismo, tá, de regulamentação. Aí nós vamos, por exemplo, para a área de soft law e hard law. Ou seja, nós precisamos de padrões para fazer com que os sistemas desenvolvidos eles sejam sistemas bons, adequados, que estejam de acordo com determinadas normas técnicas. Mas nós precisamos também de ter legislações que possam, por exemplo, garantir a proteção do indivíduo e também definir que sanções devem ser aplicadas em caso de falha do sistema. Nós precisamos de mecanismos de cooperação onde nós tenhamos, por exemplo, a cooperação da sociedade. Não apenas termos o governo governando a área, mas governo, juntamente com a sociedade civil, juntamente com a academia, e na academia, olhando para a diversidade da academia, porque pessoas que trabalham na área de tecnologia, elas têm apenas uma parte da visão da área de tecnologia. Nós precisamos de sociólogos, psicólogos, etc., para termos um mecanismo de governança bom no país. Porém, é bem complexo. É algo bem interdisciplinar, né? Porque envolve vários aspectos, né? E aí assim, aí tu tem que ter a escala multilateral, que os países eles precisam colaborar, tá? Porque às vezes tu tens uma situação que foi gerada por um software desenvolvido em um outro país. E aí como é que tu vais tratar situações de falha, né? De violações de privacidade, por exemplo? Ou de repente
Aqui foi adotado um carro autônomo que colidiu e matou uma pessoa. Mas esse carro foi desenvolvido por uma empresa dos Estados Unidos. Uhum. É, É complexo, é é complexo. complexo mesmo. A gente tem que algumas considerações. O Adiel está falando que com o dispositivo de IoT, fornecendo dados para modelos de IA, a privacidade em casa está comprometida. Uhum. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. E o Marcelo estava falando, comentou sobre a questão, que tudo é uma questão de contexto, né? Que na verdade o contexto onde o problema que se quer resolver está inserido, né? Então, é a questão de ser heterogêneo, né? Porque, na verdade, né, assim, as nações são bastante heterogêneas, né? Então, a gente, quando vai, né, construir algo, né, um modelo, a gente tem que levar em consideração, né, essa heterogeneidade, senão a gente acaba sendo meio que injusto, né? Sim, sem dúvida. Nesse caso, essa é uma das coisas que eu estou fazendo, né, em termos de governança em escala global. Por exemplo, na ONU, o secretário-geral me convidou, juntamente com outras pessoas, né, e naquele painel que foi co-presidido pela Melinda Gates e Jack Ma, né, para pensar em mecanismo de cooperação em escala global para a área da tecnologia. Já imaginando toda essa diversidade desse diferente tipo de contextos, valores e assim por diante, né? E, e, e além disso, né, por exemplo, amanhã eu vou ter uma reunião bem interessante, porque essa reunião é uma reunião onde está sendo formulado um conselho para governança de inteligência artificial que vai estar ancorado no sistema das Nações Unidas. Então, eles já estão pensando, já está sendo discutido fora do país, mecanismos de governança, onde tu tem as diferentes as nações, diferentes nações, e elas estabeleçam maneiras de cooperar e também trocar boas práticas, boas experiências. Porque um problema que aparece num país pode aparecer no outro e vice-versa. Uhum. E aí, como um determinado país tratou aquele problema, como ele resolveu aquilo, essas boas práticas elas precisam ser compartilhadas. Da mesma forma como dados, né? Se eu quero, por exemplo, desenvolver um sistema, quero entrar nessa área de inteligência artificial, eu preciso de dados. Mas não é qualquer tipo de dados. Porque se eu pegar qualquer tipo de dados, eu posso, por exemplo, gerar situações de discriminação. Isso é muito fácil. Onde eu posso, por exemplo, fazer com que as mulheres elas recebam propostas de emprego baixo, mal remunerados do que os homens, por exemplo. Ou eu posso dizer, por exemplo, que negros eles são 2 vezes mais causadores de problemas do que os brancos. Ou, de repente, eu posso dizer que uma determinada família não tem condições de criar seu filho. E esse filho tem que estar sob cuidados de um terceiro, de uma outra família. Então, dados são importantes. E a análise dos aspectos éticos é igualmente importante. E, por sinal, todos os problemas que eu comentei contigo são Aham. problemas que já aconteceram. Ah, sim, com certeza, não duvido disso, não. Uhum. Deixa eu te perguntar, Edson, já Legal. que tocaste na questão, né, das desigualdades, né, Uhum. e assim, e o projeto, ele, na verdade, né, o projeto que eu atuo, né, que é o Meninas Pai d'Éguas, ele tem essa questão da gente incentivar as meninas, né, na área da computação. Aí eu queria saber de ti se no meio desses trabalhos, né, na questão da IA e da ética, se tem alguma recomendação na questão de gênero. Sim, sim, tem várias recomendações. Tá, na verdade, a discussão sobre gênero é uma discussão muito forte internacionalmente, tá? Eu estive, por exemplo, envolvido numa recomendação que é uma lei internacional, que vai ser a primeira lei internacional sobre inteligência artificial em escala global, né? Nós criamos uma recomendação e essa recomendação ela tem uma seção específica para gêneros. Então, onde a gente analisou essa área e nós propusemos algumas recomendações. Porque existem uma série de problemas nessa área.
dos problemas que a gente consegue observar muito grande é que as mulheres elas não estão em pé de igualdade com os homens, por vários motivos. Por exemplo, em vários países, as mulheres não têm nem acesso à internet, a smartphone. Tá? Em vários países, as mulheres não têm acesso à conta bancária. Então, como é que a mulher em si, tá? Ela pode extrair todos os benefícios desse mundo digital se elas não têm os elementos básicos para isso? Além de uma série de outras coisas, né? Primeiro que a mulher ela tem que ter uma participação no desenvolvimento do sistema. Caso contrário, o sistema ele vai ter um viés muito forte e negativo para o lado feminino. Por exemplo, um exemplo bem simples é o caso das assistentes pessoais. Não sei se tu tens iPhone ou se tu usa o sistema Android, mas tu Uso observou Android. Android, né? Mas Aham, tu tens a Cortana, né? A Cortana no Android, né? Assistente pessoal, não é isso? acho que é A Siri é do iPhone, no iPhone. né? Aí do Uhum. Alexa, eu nem me lembro qual é, acho que é Cortana também. Mas tu já observaste que assistentes pessoais, elas são do gênero feminino? Uhum. E tu sabe por quê? Não São faço ideia. assistentes, são assistentes. É porque é como se fosse tipo secretárias, né? Tipo secretárias, tipo submissas. Uhum. Ou seja, submissa no sentido de que se de repente um homem brigar com o sistema, tá? Ele vai ouvir uma voz feminina e não uma voz agressiva de um outro homem. Ou seja, o estereótipo de submissão está Submissão. incorporado. Só que a questão é o seguinte, ó, quando tu começa a observar isso, tu começa a notar que não é somente o adulto que vai ter o contato com esse tipo de sistema, mas crianças vão ter esse contato e vão linkar inconscientemente de que o papel da mulher é muito mais para ser uma assistente Uma do que para assistente. ser uma CIO de uma empresa de tecnologia. Percebe? Esse é um dos pontos. Mas tem outros pontos também, por exemplo, da própria educação, né? Hoje, as meninas, elas não são, não existe um suporte adequado, diferente da nossa época, porque eu me lembro que na nossa época, nossa, nós tínhamos várias meninas na turma, né? Eu nem me lembro quando, era quase metade. Hoje É, é hoje cada raro, vez menos, né? A gente tem cada vez turmas que menos, tem uma, duas meninas. porque elas não são incentivadas. E não é porque Uhum. elas não têm a competência, elas não são incentivadas. Na verdade, o que elas sofrem muitas vezes são assédios. São assédios ou dos professores, são assédios ou dos próprios colegas, tá? E isso é algo que tem que ser mudado, mas tem que ser mudado numa escala que não é uma escala de indivíduo, mas escala governamental. Tem que ser criado incentivos para que essas meninas elas consigam entrar e se manter no curso. Tem que ter tipo um mecanismo de proteção para que elas não simplesmente saiam, né? Nós temos Para outra, tentar manter, né? Para tentar é, manter as meninas no curso, né? Porque a gente sabe que não é essa, fácil, não é né? fácil. E não que elas não tenham competência, mas porque chega um certo ponto que elas sofreram tanto assédio que elas dizem, não, eu não vou continuar mais aqui. Aqui na URGS tem um grupo de meninas que elas são bem unidas e vira e mexe elas discutem esse problema. E são coisas absurdas, sabe, que acontecem. Então tem que ter mecanismo de proteção. Mas tem que ter outras coisas bem mais do que isso, né? Bem além do que isso. Se a gente quiser, por exemplo, é, levar em consideração a proteção de gênero, a gente tem que levar em consideração a proteção de gênero no treinamento do sistema de inteligência artificial. Porque hoje, se nós tentarmos, por exemplo, criar ferramentas de recrutamento, tá, com os dados que existem hoje, as mulheres nunca vão ser recomendadas para posições de liderança, porque hoje a representatividade delas é muito baixa. Muito baixo. Então, se eu colocar entrar com dados de uma mulher e tentar, por exemplo, calcular qual é a probabilidade dela de ocupar determinados casos, certamente posições de liderança Ela não vai entrar. não vai entrar. Uhum. Isso é algo que se trata nos próprios dados, tá? E, por sinal, foi um dos escândalos que aconteceu na Amazon alguns anos atrás. Justamente porque ele não conseguia ver
as mulheres como ocupando posições de liderança. Tá? Nós temos também outros elementos associados, por exemplo, ao risco da automatização, né? Que é algo que a gente tem que pensar bastante. Porque hoje a sociedade está se tornando cada vez mais tecnológica. Então, as mulheres elas têm que participar disso. Porque se elas não participarem, o que elas vão fazer? Elas vão estar trabalhando em áreas periféricas da tecnologia. Onde essas áreas periféricas elas têm maior risco de automação. Então, serão meras usuárias, né? Exato. No final das contas. Então, o cargo delas vai ser muito mais fácil de ser automatizado. Então, elas vão correr muito mais risco do que os homens que vão estar envolvidos na tecnologia. É verdade. Tá. Edson, na verdade, faltam uns 4 minutinhos. Tem uma pergunta aqui do Marcelo. Você acha que os governos criarão uma frente para regulamentar isso mundialmente, como a GDPR ou a LGPD? Sim, a gente está fazendo isso, né? Eu sou uma das pessoas que está envolvida nessa regulamentação. Nós propusemos uma recomendação, que é uma regulamentação, onde essa recomendação, a ideia é que, quando adotada, ela venha definir como é que tem que ser a política nacional na área de inteligência artificial, as legislações na área de inteligência artificial. Nesse momento, essa recomendação ela está em negociação intergovernamental, tá? Então, os 193, eu acho que, países membros da Unesco estão discutindo, e ela provavelmente vai vir a ser adotada no ano que vem, em 2021. E os governos vão se inspirar nessa recomendação para criar suas próprias legislações. Certo. Bem, aí eu acho que faltam 2 minutinhos para a gente encerrar, né? Então, assim, a gente queria agradecer, né, a participação, né, a sua participação nessa live e a participação também das pessoas, né, que entraram um pouquinho, que deram uma olhadinha, que mandaram uns comentários aqui. Aí não sei se queres falar mais alguma coisa, né? Deixar uma palavra de incentivo, principalmente para as meninas, né? Sem dúvida. Eu primeiro gostaria de agradecer imensamente, né, essa possibilidade de estar discutindo esse assunto muito legal, muito importante, né? E eu acho que isso é uma iniciativa super importante, Fabiola. Parabéns por essa iniciativa, porque é importante que a gente discuta amplamente, sabe, essa área de tecnologia, porque isso diz respeito a todos nós, diz respeito a nós diretamente, diz respeito, de repente, aos nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos pais, tá, nossos netos e assim por diante. E em relação às meninas, eu diria o seguinte, o mundo ele está voltado para as mulheres, tá? Esse é um ponto muito importante. Existe um movimento muito grande sobre igualdade de gêneros, tá? E as grandes organizações estão prestando muita atenção. Por exemplo, Nações Unidas, Unesco, IEEE, ou seja, a sociedade técnica está unida nesse tópico, porque é um tópico que impacta diretamente as mulheres. E nós sabemos que, se nós não tivermos essa representatividade no desenvolvimento do sistema, no treinamento do sistema, esse impacto vai ser imenso, tá? E vai causar uma série de malefícios e vai tornar as mulheres párias num ambiente que elas deveriam estar junto, desenvolvendo junto. Então, o mundo está se abrindo, né? E a gente tem que cada vez mais promover a inclusão das mulheres nesse debate, porque nós temos que ter todas essas visões, tá, discutindo como conduzir essa área para o futuro. Então tá, Edson, muito obrigada mesmo, né, pela participação. A gente já vai encerrar, né, porque faltam 20 segundinhos só. Né? Então, agradecer também às pessoas que entraram, que comentaram, né? E a gente ainda vai se encontrar em outras oportunidades, com certeza. Né? Com certeza. Foi um prazer, né? Esse encontro, né? Que foi muito legal ouvir um pouquinho, né, sobre essa parte de